Salve, salve, galerinha do Podpai. Outro episódio, não é isso, Juliana Brandão? Graças a Deus. Graças. E a gente também vai agradecer aos nossos patrocinadores, né? Clínica Bilife, Quality Ambulância. São referências em que, Juliana Brandão? Em fisioterapia, tricologia, massoterapia e a Quality Ambulâncias em transporte seguro de pacientes e área protegida. Perfeito. E o episódio de hoje a gente vai estar tratando, não que a gente não trate disso em outros meses, mas seria o Outubro Rosa, que a gente vai tratar com essa temática, né? E o que você tem para falar pra gente, Juliana Brandão? Ou chamar quem, né? Então, é muito importante a gente dar ênfase, né, nos meses que são pensados para chamar a atenção realmente de alguns temas em saúde, né, tratando a questão da promoção e prevenção. Então, como estamos no mês de Outubro Rosa, nada mais justo do que a gente também traga, né, esse tema que é de suma importância para as mulheres, não é isso? Lembrando, né, que tem câncer também de mama em homens, né, mas a gente acaba dando um enfoque maior realmente para as mulheres. Então, se estamos no Outubro Rosa, o Podpai, ele não poderia deixar de tratar sobre esse tema também. Perfeito. E quando você me falou do palestrante a primeira vez, apesar de vê-lo nos corredores da faculdade, eu já ouvi enquanto profissional, e você falou assim, rapaz, fulano tá fazendo um trabalho interessante no Instagram, falando de oncologia e tal. Então, ele é uma influência digital, não é isso, Juliana Brandão? Sim, ele é. Não tem muita constância igual você. Mas é influência quando ele está dedicado, ele traz sempre informações muito relevantes, né? Consegue um alcance muito positivo das pessoas, porque traz uma linguagem muito simples, né? E é um profissional de nossa referência da região. Afinal, a gente está falando do Podpai. O Podpai traz as pessoas aqui que são referência também, né? E que realmente conseguem passar um conteúdo de qualidade com a linguagem bem mais acessível, que é o nosso objetivo final. Perfeito. Quem é o nosso convidado? Nosso convidado é Alexandre Melo, enfermeiro. Bem-vindo, Xande. Vou chamar de Xande, porque Xande, né, é o nosso colega, o nosso parceiro. Já tive o privilégio de ser professora de Xande, mas mais do que isso, colega, né? Trabalhei com Xande, então Xande vem desenvolvendo realmente um trabalho muito importante na área da oncologia e ninguém melhor para estar aqui com a gente nesse momento falando, né? Principalmente por se tratar de enfermeiro que fala de promoção e prevenção, né? Como ninguém. Então, Xande, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço. Fico lisonjeado desde o primeiro episódio, né? Eu acompanho o Podpai e gosto da temática, da forma com que vocês trazem, né? Os nossos profissionais mesmo, que ali nós conhecemos enquanto profissionais atuantes, mas que aqui a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história, sobre a vida desses profissionais. E também estar aqui com vocês, que para mim são referências profissionais, Julie, Jefferson. Então, para mim, se faz importante esse momento, não só pelo fato de estar falando um pouquinho sobre oncologia e trazendo, né, dando ênfase sobre o câncer de mama, mas também pela presença e pela figura de vocês. Que bom, ficamos muito felizes. Então vamos começar, né? Porque esse episódio ele vai render um pouquinho mais. A gente tem Xande e temos outras convidadas também muito especiais mais adiante, né? Para começar, Xande, fala um pouquinho assim da sua trajetória. Como foi que você caiu na oncologia? Então, eu gosto de falar sempre, até com a equipe mesmo, que a oncologia é como se fosse um mosquitinho que pica a gente. Então, ela é o profissional que adentra a oncologia, de fato, ele é escolhido. A gente sabe que não é somente assistência, não é somente o cuidado que está sendo prestado. A gente adentra um ambiente que permeia o sofrimento. Então, nenhum paciente que adentra a oncologia ou nenhum paciente que tem um diagnóstico de câncer, seja lá ele qualquer, esse paciente, primeiramente, ele adentra dentro de uma zona que a gente chama, que é uma zona de sofrimento mesmo, uma zona de desconforto. A gente sabe, né, que o câncer, infelizmente, ainda tem uma temática que traz para a pessoa que é portadora como se fosse mesmo um atestado de óbito. Então, o que a gente vê, o que a gente conhece, realmente são histórias de sofrimento, mas que dentro da oncologia, enquanto profissional, enquanto pessoa, me trouxe uma perspectiva diferente. Então, é uma oportunidade de um amadurecimento pessoal, que eu digo, é um amadurecimento também profissional. Então, hoje eu digo que eu galguei outros momentos da minha vida que agregou não só como profissional, mas como pessoa também. Então, não só eu, tenho certeza que todos os profissionais que adentro, que conhecem, que trabalham com oncologia,
eles tendem a ter essa perspectiva que realmente agrega muito na vida do ser humano. Sendo profissional de outra especialidade, a gente acaba olhando para a oncologia como se fosse um local só de notícias ruins. Quando se fala do diagnóstico de câncer, é uma notícia ruim, mas como se o prognóstico para aquele paciente realmente fosse o óbito, ou se o prognóstico fosse realmente um prognóstico extremamente ruim. E eu queria que você falasse um pouco dessa percepção, que também é um lugar de vida, né? É um lugar que se trabalha realmente de mudar a perspectiva do outro, né? Do outro mediante aquela notícia ruim, que é uma notícia ruim, né? Então, eu mesmo sou profissional que, quando adentrou a oncologia, nos primeiros momentos, no primeiro contato, tendo a prática, conhecendo os pacientes, eu percebi que uma parte desses pacientes, eles não tinham um propósito curativo. E a gente estuda, a gente é formado para poder trabalhar, né, cuidar e curar as pessoas. Então, para mim, foi um ambiente também, nesse primeiro momento, de sofrimento enquanto profissional, porque eu não sabia qual o direcionamento daqueles pacientes que não estavam lá comigo numa proposta curativa. Então, no primeiro momento, eu conheci a oncologia e me encontrei em dificuldade mesmo enquanto profissional para poder construir e prestar um cuidado adequado, porque a gente se sente suficiente quando a gente encontra um paciente ali que não tem aquela proposta que a gente almeja na espera, que é trazê-lo na oportunidade de cura mesmo. Então, foi onde encontrei os cuidados paliativos, foi, eu digo, que é a cereja do bolo, mas justamente que me fez entender e ver que era muito mais do que um processo de doença, do que uma pessoa que era portadora do câncer. Eu consegui, a partir de cuidados paliativos, ver o ser humano de fato que estava passando por um momento. Então, eu digo que é a cereja do bolo porque ele contempla hoje a oportunidade de prestar um cuidado diferenciado para aquelas pessoas que não têm mais esse propósito de cura. E assim, você falou do ambiente, realmente. Eu trabalho num centro de oncologia, que é referência aqui realmente na nossa região. Então, a perspectiva que eu tenho dos pacientes é realmente assim, eu digo que eles não querem, de fato, claro, ninguém vai querer entrar no centro de oncologia para tratamento, mas quando eles entram, a perspectiva é diferenciada. A gente conhece outros ramos da vida dessa pessoa mesmo e traz para essa pessoa a perspectiva mesmo de um cuidado diferenciado, a história de vida e que aquele sofrimento que ele permeia a outras possibilidades. E eu digo sempre assim, na primeira consulta de enfermagem, quando eu estou com o paciente, eu digo nunca é o porquê, mas é o para quê. E eu vejo que muitos pacientes encontram ali no sofrimento o para quê e o para quê do propósito de vida mesmo. Isso é interessante. Como o Jefferson falou, né? É de vida. Então, você vai falar de vida. Né? Eu não tenho o que fazer, é o que é que eu posso fazer por você. Né? A gente tem trabalhado muito nessa perspectiva. Você fala dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos sempre foram muito voltados para o paciente oncológico e a gente vê, né, a ampliação dos cuidados paliativos, dessa assistência, né, mais voltada para o cuidado e para a qualidade de vida, independente do tempo que essa vida tenha, né? Trazendo um pouquinho, Xande, para o Outubro Rosa, vamos falar aí do câncer de mama, do autoexame, da importância do autoexame para essa mulher. Muitas vezes negligenciado, não é? Porque é um exame simples, mas que, por vezes, por ser tão simples, a gente não dá muita importância. Igual, eu costumo dizer que é igual ao tratamento da dengue, né? O tratamento da dengue é ingesta hídrica, né? É água. E por ser água, às vezes as pessoas negligenciam. Então, fala um pouquinho aí desse diagnóstico precoce, da importância desse diagnóstico. Fala um pouquinho pra gente. Então, na oncologia, a gente percebe no paciente a diferença de tratamento mesmo no paciente que entra de forma precoce para um paciente que entra com a doença em um estágio mais avançado. Então, a gente percebe que, de fato, algumas atitudes, por mais que eu digo que o autoexame, ele não precisa de uma técnica específica elaborada. Ele não tem necessidade de tecnologias, de instrumentos. É somente você com você e você conhecendo o seu corpo. No dia a dia, a gente termina que as situações de vida mesmo nos levam a caminhar de uma forma tão acelerada que o processo de doença está ali instalado e muitas vezes é percebido por você. Então,
Por que a pessoa, naquele primeiro momento, não consegue detectar, de repente, um nódulozinho? Claro que não é favorável. Geralmente, o paciente, quando faz a detecção, sente o nódulo, já é, de fato, né? É uma doença que já está caminhando num percurso que não que a gente permeia. O legal mesmo é identificar nos exames de imagem. Mas, de fato, o autoexame, ele proporciona à pessoa conhecer seu corpo. Então, uma vez ao mês, com recorrência, a gente escuta falar, né? No período que não esteja, no período menstrual, fazer o autoexame, fazer o toque, perceber como é o normal do seu corpo, perceber como ele está em perfeito estado e numa possibilidade, no momento em que ocorrer alguma diferenciação, esse indivíduo ele vai detectar de forma mais rápida mesmo, mais precoce, ele vai identificar ali o processo que de repente sei que dá medo. Então, muitas vezes, né, a pessoa deixa de fazer o autoexame porque tem medo de descobrir a doença. E a gente não está falando em procurar o câncer, a gente está falando em conhecer seu corpo. Então, há essa necessidade realmente desse toque, desse olhar realmente com carinho para você, de você realmente parar ali. Sei que as atividades da vida é corrida, mas parar um momento para poder prestar um cuidado assim diferenciado. Muitas vezes existem algumas posições, alguns momentos que são mais tranquilos para poder realizar o autoexame. Então, é no banho ou no momento antes de dormir. Então, eu digo que o autoexame da mama, ele realmente não está ali para detectar o câncer. De fato, não faz detecção do câncer. Mas ele faz com que essa mulher ela se conheça, com que esse homem se conheça, com que ele se perceba enquanto indivíduo saudável e sem nenhuma alteração. E se um dia, no momento em que estiver fazendo esse autoconhecimento, né, fazendo esse toque, que é um toque realmente de cuidado, de amor, de amor próprio, identificar alguma coisa normal, procurar realmente um profissional para poder fazer uma melhor avaliação. Xande, a gente vem percebendo, se pensava no exame, né? Você falou do exame de imagem, você falou do autoexame, mas se pensava no exame de imagem, principalmente para essa mulher que entrava na menopausa, né? Isso mudou um pouco a nossa perspectiva, até mesmo porque o câncer de mama a gente está vendo cada vez mais mulheres mais jovens e em período fértil. Mudou o período de idade que essa mulher deve procurar para fazer o autoexame, ou uma vez por ano, a cada 6 meses. Se tem história, o autoexame não, o exame de imagem, né? Qual seria a idade adequada para essa mulher procurar o serviço para fazer o exame de imagem para detecção? Então, o Ministério da Saúde ou os órgãos responsáveis, né, por trazer os indicadores e os direcionamentos para o cuidado mesmo preventivo, eles trazem que a mulher ela vai adentrar, né, até pela incidência também, pelo período de 50 aos 69 anos para poder realizar a mamografia, mas eles trazem também um alerta dentro disso que você falou, né, desse público cada vez mais jovem, está se descobrindo dentro do processo de doença. Ele traz que se tiver algum histórico familiar, não só de câncer de mama, mas também de câncer de ovário, que esse indivíduo, essa mulher, ela procure antecipar não somente a mamografia, mas também antecipar as consultas mastologista para poder estar fazendo essa investigação. Inclusive, hoje em dia, essas jovens que têm histórico familiar, mãe, vó, um parente de primeiro grau, com histórico de câncer de mama, de ovário, elas tendem a procurar também um geneticista para poder fazer aquela avaliação daqueles receptores que são específicos da doença, porque uma vez detectado por esse profissional, provavelmente a predisposição para essa pessoa ela é muito maior. Então, de fato, a gente tem o que o Ministério traz como referência, mas a gente tem essas outras orientações também que precisam ser conhecidas, porque muitas vezes a gente caía naquele período em que o câncer de mama só afeta as mulheres a partir de 50 anos, a maior incidência nesse público, mas não isenta, né, o público mais jovem também de repente desenvolver o processo de doença. E para os homens, o que é que a gente tem de orientação diferente, assim, que difere das mulheres, essa busca? O que é que não é muito comum, mas pode acontecer, né? A gente fala que o homem ele tem uma incidência de 1%, então é uma incidência muito pequena. Mesmo assim, não deixa de ser preocupante. Que o homem, historicamente, ele tem aquela
coisa de não procurar o profissional de saúde. Ele, muitas vezes, ele detecta. Eu tenho pacientes, por exemplo, que de fato enxergam uma alteração e não procuram um profissional. Então, quando eu falo em câncer de mama em homens, eu falo com certo temor, porque esse público, de fato, eles chegam no serviço de saúde com um processo de doença avançado, porque pode ser qualquer coisa, menos câncer de mama. E você fala isso você traz, né, essa questão da parte da busca do homem, mas eu percebo que também tem uma questão até do rastreio dos profissionais, né? Eu acho que há também, talvez, uma incipiência ainda dos profissionais no rastreio também dos homens relacionados ao câncer de mama, né? Porque não é comum. Sim, sim. E aí talvez pode deixar passar, né, despercebido alguns sinais e fazer essa busca mais direcionada, talvez, né? Eu percebo que na oncologia a gente tem uma deficiência mesmo, tanto de trabalhar o básico, o feijão com arroz, que é a prevenção mesmo, os cuidados, as orientações, como também direcionar os fluxos. Então, eu sinto realmente hoje no serviço, estando ali na parte de tratamento, eu sinto muita dificuldade dos profissionais em saber como direcionar o paciente. Tá, eu vou... Você falou disso aí, eu não posso conversar muito sobre os fluxos, não, porque eu acho que tem uma fragilidade de organização de rede. E aí, quando a gente tem uma dificuldade de organização de rede, eu acho muito difícil que os profissionais eles consigam fazer encaminhamentos de fluxos que ainda são frágeis e inexistentes, né? Por exemplo, você trouxe aí a questão do geneticista. Sim. Não é uma especialidade comum, né? Então, nem todo mundo vai ter acesso. E aí eu vou puxar um pouco agora a questão do tratamento. Quais são os tratamentos que são disponíveis, né, na nossa região, aqui no nosso centro? Quais são os tratamentos que podem ser... toda mulher que tem câncer de mama tem que fazer a mastectomia? Sempre tem que ser a mastectomia radical, a mastectomia parcial? Tem que fazer esvaziamento de linfonodos? A quimioterapia, né? O que é que a gente tem de leque, né? De tratamentos, né? E todo mundo faz o mesmo tratamento? Fala um pouquinho disso, Xande, pra gente. Então, hoje nós na oncologia temos uma variedade de tratamentos à disposição do paciente. Então, esse paciente ele vai fazer o tratamento em decorrência do estágio de doença. Então, claro que se eu tenho um paciente que está com um tumor, por exemplo, de 1 centímetro, esse paciente, além de ter um melhor prognóstico, esse paciente ele também vai ser submetido a uma menor gama de tratamento. Então, hoje nós temos as cirurgias. Então, antigamente fazia-se muita cirurgia, a mastectomia total, era algo realmente um procedimento muito agressivo. Hoje nós temos novas tecnologias e conseguimos ver o benefício que é para o paciente mesmo. Então, hoje em dia não é necessário fazer alguns tipos de procedimento em decorrência do estágio, procedimentos mais agressivos, muito invasivos. Então, a gente percebe que os cirurgiões têm optado, inclusive, a realizar procedimentos que são intervenções menos invasivos e que trazem para esse paciente, né, realmente uma mutilação de fato. Então, hoje você já vê a serectomia, que é uma porçãozinha daquela mama que é retirado. Tudo isso, claro, com segurança, né? Então, os procedimentos cirúrgicos tendem a ser mais, hoje, com a tecnologia mais avançada, mas a gente tem as quimioterapias, as radioterapias. Hoje, o que nós temos à disposição hoje, nós temos aqui na nossa região, temos cirurgia, nós temos quimioterapia, nós temos também o tratamento hormonal e as terapias-alvos e a radioterapia. Então, são procedimentos que são ofertados aos pacientes, não só aqui da nossa cidade, mas das cidades circunvizinhas também. Xande, você falou um tanto da prevenção e o autoexame entra nessa questão, e você falou também dos fatores genéticos, né? Existe uma discussão hoje de fatores epigenéticos, na realidade de muitos de repetição de padrão, né? A minha mãe se alimentava mal e, consequentemente, eu tenho doenças que são semelhantes à minha mãe
por causa justamente de um padrão de repetição comportamental. Então a epigenética ela vem nessa perspectiva. A gente vem percebendo isso no câncer, né? Por mais que eu tenha uma história de câncer familiar, é muito de uma epigenética. O que a gente tem hoje? O que a ciência traz hoje para prevenir de fato o paciente ele não evoluir, né? É a alimentação, a atividade física, o que seria para essa prevenção além do autoexame? Pronto, eu não recordo de fato o estudo que eu estava lendo, mas ele trouxe um parâmetro mesmo para falar sobre o comportamento, os fatores que são modificáveis, e ele trouxe uma população que vivia na região oriental e que fez uma transição para o ocidente, e percebeu-se que essas mulheres elas tinham maior incidência do câncer, por questão comportamental mesmo, pela questão da alimentação, da mudança mesmo, da parte alimentar de fato. O estudo ele trazia isso aí bem claramente. Então, essas mulheres que vivem no Oriente, elas tendem a ter uma alimentação um pouco mais do descascar, né? Mais natural, mais né? natural. E quando migram para o Ocidente, elas tendem a ter um comportamento mais industrial, então comer coisas mais processadas. E percebeu-se que essas mulheres elas tinham uma maior incidência do câncer em função dessa mudança de comportamento. Então, claramente, hoje a gente fala muito sobre os fatores que são modificáveis, que é a alimentação, atividade física, gestão de água e outras coisas na vida que a gente pode realmente mudar para poder melhorar. Então, tem realmente o seu ponto central dentro do processo de desenvolvimento da doença mesmo. Tem alimentos que hoje nós utilizamos e que tem ali na composição também produtos que têm um potencial cancerígeno. Então, de fato, essas questões comportamentais elas influenciam muito no processo de doença. E no serviço que você atua, né? A gente sempre acompanha no seu Instagram os momentos do sininho, né? Que é uma das formas de comemoração que o tratamento terminou. Mas vocês, aquilo que você falou da questão de evolução mesmo, enquanto pessoa, enquanto profissional, ali vocês trabalham com esses pacientes que vão obter a cura, né? Vão obter a melhoria, mas também aqueles pacientes que vão ficar só nos cuidados paliativos. Vocês trazem ali o sininho. Como é forjada aí essa equipe, né? Qual é o perfil que você avalia que é importante, as características que a equipe que trabalha com oncologia precisa ter? Então, a gente fala muito sobre empatia, mas eu acho que primeiro item fundamental para compor o profissional que trabalha, que atua na oncologia, é o acolhimento. E o acolhimento não só da pessoa, mas da história também. Então, aquele indivíduo que adentra com o processo de doença, ele tem não somente, muitas vezes, o processo de doença é o que agride menos a pessoa, mas a história de vida, ou como foi forjado aquele ser humano que ele adentra a unidade, ou os sofrimentos que ele traz, de fato, precisa ter esse olhar diferenciado. Eu digo para os pacientes que até o dia de hoje, nenhum que entrou dentro do serviço, ele teve a mesma condução, ele teve o mesmo tratamento, independente se está no mesmo estágio de doença, se faz a mesma medicação, porque eu não tenho nenhum paciente igual ao outro. Então, quando você acolhe essa pessoa, quando você acolhe a história dessa pessoa, claro que você fortalece esse indivíduo também para poder adentrar o tratamento, para poder enfrentar o que está à frente, porque a gente sabe que os tratamentos dentro da oncologia terminam agredindo também o saudável da pessoa. Então, não é só a célula do câncer que termina sendo danificada, agredida ou destruída, as células boas também. E aí, quando a gente fala de células boas, a gente está falando do cabelo que cai, a gente está falando de um efeito colateral, com náusea e vômito, que vai acontecer em decorrência das medicações. Então, tudo isso influencia no processo. Esse profissional ele tem que ter esse feeling e esse cuidado realmente. Não é só a técnica que importa naquele momento. Existe também, por isso que eu digo que é um mosquitinho que pica. E, de fato, não tem como você trabalhar no mecânico, não tem como você trabalhar dentro da oncologia sem você saber acolher ali no permeio, né? Utilizar a técnica e utilizar também o ser humano. A gente fala muito de humanização, né? Mas humanização não é bom dia, boa tarde, sorrir. Existem outros processos que eu também, enquanto profissional e
ser crítico, eu vejo que é fundamental a gente estar trabalhando. Como é que esses profissionais que estão em outras redes, né? Porque como vocês já trabalham com isso, então acabam desenvolvendo, né? Até aqueles profissionais que ainda não se adequaram a esse perfil, né? Existem alguns treinamentos, eu vejo que você também está sempre envolvido na questão da qualificação da equipe, né? Além dos processos técnicos, desse processo mesmo de humanização. Como é que esses profissionais que trabalham em outros pontos da rede, né? Na atenção primária, nas portas das emergências, muitas vezes esses pacientes estão com crises álgicas, né, e tem algum desconforto respiratório, a depender do processo evolutivo da doença, e vão até essas portas de entrada. E a gente tem portas de entrada sempre muito cheias, né, com muitas fichas verdes, com dimensionamento de pessoal frágil, inadequado. E aí chega um paciente oncológico, né, que tem uma doença avançada, que está necessitando ali de uma minimização da dor e por vezes, os profissionais negligenciam também esses pacientes, né? O que é que você diz assim para esses profissionais que não estão inseridos diretamente no tratamento do paciente oncológico, mas que estão na rede e que precisam de um conhecimento mínimo para poder fazer esse acolhimento e esse direcionamento desse tratamento? Como é que você avalia e o que é que você tem para orientar, né, esses profissionais? Na verdade, quando eu vejo que o paciente ele permeia outros meios que não é o nosso serviço, que não é a oncologia, eu vejo uma certa deficiência mesmo no recebimento dessa pessoa, porque por muitas vezes eu já escutei profissionais falarem que paciente oncológico é um paciente que está condenado à morte e que de fato ele não precisa ter uma prioridade no serviço, e muitas vezes não. A gente faz tratamentos que pegam um indivíduo que de repente tem uma vida saudável, que é um indivíduo forte, mas que o tratamento vai fazer com que ele, naquele momento, ele regrida mesmo em questão de no aspecto físico, de fato, e outras questões. E que na necessidade de ir no pronto-socorro, na necessidade de ir em um serviço, e que não é oncológico, o profissional, a primeira coisa que ele lê é câncer. E se tiver cuidados paliativos, ainda é pior. Eu tenho medo dos pacientes que adentram alguns pronto-socorros, algumas unidades, e tem lá um relatóriozinho falando que é paliativo, ou que tem alguma história em que, de certo modo... De metástase, se tiver escrito metástase. Você fala um ponto que é interessante e é realmente para a gente que está no pronto-socorro, eu sou enfermeiro do pronto-socorro, para entender que, por mais que o paciente ele seja cuidado paliativo, por mais que ele esteja em metástase, o que eu não posso deixar acontecer é que ele morra das intercorrências que não são do câncer em si, né? É um paciente que está sem se alimentar, ele morre por hipoglicemia. É um evento, seria adverso e eu conseguiria controlar. Eu tô na pediatria, a gente percebe que a criança ela é vista como um cuidado paliativo e na maioria das vezes ela não está em cuidado paliativo, e que infelizmente a maioria das intercorrências se dá por sepse, que é controlável, né? A gente tem agora o protocolo que é de hora dourada, e isso diminuiu muito a nossa incidência de internação na UTI e de complicação dessas crianças, justamente para olhar para essa criança oncológica de forma diferente, perceber que ela é uma criança que precisa ser tratada e de forma rápida, porque o processo, a resposta imunológica dela é diferente e ela não dá para ficar no pronto-socorro, ela não dá para ser atendida no pronto-socorro com a mesma demora que um outro paciente poderia ser atendido. Então, Jamile gosta muito de falar isso. Jamile é minha irmã, é técnica, ela fala. O que eu não posso deixar é que ele morra de uma intercorrência que seja evitável, né? Que seja por hipoglicemia, que seja por engasgo, porque não está conseguindo deglutir. Então, assim, as intercorrências a gente realmente tem que olhar, enquanto generalista, diferente, mesmo que ele seja oncológico, né? As emergências oncológicas, elas são tratadas no centro de oncologia. Então, paciente em emergência oncológica são coisas totalmente diferentes do que a gente pensar. Então, muitas vezes o profissional está lá no pronto-socorro, o paciente chega com uma crise álgica, o paciente chega, de repente, com uma alteração causada pelo tratamento, náusea, vômito excessivo. Então, isso não é emergência oncológica, isso é uma emergência clínica. Qualquer profissional, ele pode demandar e cuidar daquele paciente. O que eu vejo muito é essa dificuldade do profissional entender, e não precisa entender de oncologia não, só precisa entender qual é a demanda do paciente, qual a necessidade daquele momento, que às vezes é fazer uma droga intravenosa, porque ele não tem, naquele momento, a oportunidade de fazer nada oral. Então, são questões que são
vistas pelo profissional. O paciente, como eu falo, é um paciente oncológico, então a gente não vai mexer, a gente não vai falar, a gente não pode negligenciar mesmo que acontece. Eu gosto de falar para os enfermeiros mesmo, a gente precisa não somente cuidar, mas também orientar. Então, pediatria, eu acho fantástico a forma que as crianças, elas cuidam delas mesmas. Então, ela vai fazer um curativo de pique, ela sabe exatamente qual o passo a passo. E ela cobre, ela fala. Então, o paciente hoje que eu quero no meu serviço é esse paciente. Que onde ele for, ele saiba também exigir o que é direito dele. E se for demandas que sejam oncológicas, de fato ele vai no serviço oncológico para poder cuidar. Porque são coisas totalmente diferentes. O paciente oncológico ele só é portador de uma doença, mas ele tem possibilidade de ter outras doenças também, ter questões relacionadas ao tratamento. Então, eu, assim, na minha realidade hoje, eu tenho medo. E não é só que às vezes eu troco figurinha com colegas e eu tenho medo de locais em que a gente não tem aquele cuidado realmente mais centrado em paciente oncológico e negligencia essas pessoas que vão em busca, né, de um atendimento clínico. Você mexe com rede social, né, Xande? Você abre suas caixinhas, tira muitas dúvidas. Tira muitas dúvidas, né? Como eu falei, eu sempre acompanho, sempre leio, porque é uma especialidade, né? E hoje a gente vê também, como o Jefferson falou, tem muitas mulheres jovens que estão sendo diagnosticadas com câncer de mama e estão aí nas redes sociais falando mais sobre isso. Como é que você vê essa influência do digital, né, na promoção da saúde, no sentido de disseminação de informação? Como é que você, que trabalha com a rede social também, como profissional de saúde, mas também essas mulheres, né, que estão com a doença, enfrentando a doença e também se colocando à frente para mostrar o seu processo, né, a importância delas nesse papel realmente de difundir informação? Hoje a gente sabe que o paciente, quando adentra o tratamento, principalmente os pacientes que têm muita influência no meio digital, eles trazem um pouco da rotina mesmo, da vivência, da experiência. Assim, eu gosto sempre de deixar claro que é a experiência da pessoa com o tratamento não vai ser igual para todo mundo. Quando esse indivíduo ele vem na rede social e traz informações que são informações realmente, orientações gerais, aí de fato eu vejo realmente um resultado até promissor mesmo. Mas quando é a sua experiência, eu acredito que há necessidade de deixar claro, não, essa aqui é a minha experiência, o meu tratamento, os efeitos colaterais estão acontecendo comigo. Tem essa necessidade realmente. É o tipo de serviço que eu estou, né? Esse cuidado. Então, eu vejo que algumas coisas são promissoras e desmistificam muito. Até os próprios pacientes tendem a achar que está em tratamento, que não podem fazer mais nada, que não podem sair de casa, que não podem praticar atividade física, ou que limitam mesmo as suas próprias vidas. E que quando tem esses pacientes que são que disseminam uma história diferente, termina trazendo um bom resultado. Mas eu acho que ainda precisa de fato ter esse cuidado dos efeitos colaterais, da forma que está sendo o seu tratamento, porque ninguém vai ser igual ao outro. Então, mesmo que traga, ou mesmo que aconteça, não é tudo, não tem receita de bolo na oncologia. Essa sua fala, Xande, é extremamente importante, principalmente para a gente que vem percebendo alguma crescente das redes sociais, e a gente vai para várias práticas de tratamentos. Quando a gente fala de oncologia, a gente tem os tratamentos convencionais e as práticas integrativas, e aí o grande cuidado que a gente tem enquanto influenciador digital é o que a gente coloca quanto prática integrativa. E infelizmente a gente acaba vendo muito paciente oncológico, né, deixando o tratamento convencional e partindo para uma prática integrativa. E existe uma responsabilidade ética nessa questão, porque aí a gente acaba pegando, seja ele profissional de saúde ou religioso, no sentido de ser acusado de charlatanismo. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque assim, abandonar o tratamento profissional por uma prática integrativa, você enquanto profissional você pode responder isso, e isso precisa ser difundido, porque não é que eu pratique, que eu faça uma prática integrativa
que eu vou incutir na cabeça do outro que está passando por um problema de dor, que está passando por um problema de luto para ele, incutir que o meu tratamento ele é o melhor, o mais importante, que eu vou deixar o tratamento convencional. Então, enquanto influência digital, a gente tem que ter realmente uma preocupação nesse sentido. Seja no aspecto religioso, que também é uma outra questão dentro do público oncológico, né? Da gente, às vezes, acreditar em uma certa questão e abandonar o tratamento, ou seja, ele no cunho da ciência mesmo, nas práticas integrativas. É de ter realmente cuidado, porque a gente está lidando com a expectativa do outro, né? E aí é muito complexo essa questão, porque no final das contas, quem vai pagar, infelizmente, essa conta por não absorver esse tratamento é o nosso paciente. E às vezes a conta ela pode ser muito cara, né? Então a gente realmente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca nas redes sociais. Eu digo isso principalmente para quem tem uma linha religiosa e principalmente para quem é profissional de saúde que trabalha com práticas integrativas. Eu acho que são os dois públicos que eu vejo como preocupantes dentro do público oncológico. Mas eu entendi, mas eu falei assim mais também pelos próprios pacientes, entendeu? Entendi. Não só como os profissionais, né? Mas pelos próprios pacientes. Assim, desse compartilhamento dessa rotina. Sim. Que Xande trouxe até uma perspectiva que eu não tinha pensado muito, né? Porque assim, essa questão de não comparar, de entender que cada processo é um processo, cada tratamento é um tratamento, cada resposta ao tratamento é uma resposta, né? De acordo com o meu estilo de vida, de acordo com minhas condições socioeconômicas, inclusive, né? E que não dá para a gente ter isso como um parâmetro absoluto que vai acontecer com todo mundo. Mas eu já vejo também na perspectiva de difundir mais das mulheres, principalmente aí trazendo mesmo para o câncer de mama, para o Outubro Rosa, das mulheres também não se sentirem tão fragilizadas quanto antes, né? Da perda dos cabelos e não ter vergonha de sair, né? De ter que fazer uma mastectomia. Hoje já tem, né? Muitos, né? Já saem, faz a mastectomia e já sai com a prótese, né? Já sai com a reconstrução. Mas até isso, das mulheres já não sentirem vergonha, né? Não se sentirem tão mutiladas quanto já se sentem, porque querendo ou não, mesmo com a prótese, eu acredito que eu não tenho esse lugar, né? Mas assim, é uma perda, né? Então é um processo de recuperação de autoimagem. E quando a gente vê algumas mulheres jovens, principalmente, ou até mais velhas que já passaram pelo processo, colocando a cara na rede social e falando assim, não, olha, eu tenho, é possível sim ainda ter qualidade de vida. Então a gente está deixando também de desmistificar um pouco aquela visão de que o câncer está relacionado diretamente ao óbito, né? E que a gente vai pensar sempre nesse processo de morte, mas não de falar de vida, né? Então, mesmo que seja um cuidado paliativo, até o momento da morte, você tem muita vida. E o que é que você está fazendo dessa vida que você tem? Então, eu via muito mais nessa perspectiva. Você trouxe uma visão que eu acho bem importante mesmo, assim, mas que serve para todos os aspectos da rede social, sim. Dos comparativos da rede social. Quando a gente vê uma Virgínia, né, que termina de parir, a mulher está parecendo que fez uma lipo HD, sim. Né? E a gente quer se comparar a uma realidade, ela trabalha com aquilo, sim. Né? Então, eu acho isso bem interessante, assim, mas acho que a gente acabou desmistificando, tendo cuidado também de entender que eu hoje não estou bem e a forma como eu estou lidando com a minha doença, não necessariamente sim. Você tem que lidar, né? Entendendo como ser único. Eu tenho uma paciente que ela usa a rede social dela de forma privada mesmo, com os amigos, com as pessoas que ela gosta, mas ela traz sempre assim na rede social, ela se chama de monoteta, porque ela tem orgulho, ela fez mastectomia, mas ela não quis fazer a reconstrução. Inclusive, entre uma das caixinhas, ela trouxe para mim essa expectativa das pessoas que queriam que ela fizesse a reconstrução, e assim, é uma realidade dela, não é uma necessidade para ela naquele momento. Então, eu acho que a utilização das redes sociais para difundir boas ideias ela é válida, mas trazer parâmetros que outros não consigam se adequar ou trazer condições que traga, mas que deixe claro, essa é a minha situação, esse é o meu tratamento, não vai permear ou não vai ser igual a você. Então, os malefícios são esses, de repente os pacientes se identificarem com aquela situação, ou se acharem, né, sem ter o potencial que aquela pessoa teve, ou às vezes até a autoestima mesmo. Quem está ali tem muito mais facilidade para trabalhar, para falar sobre autoestima,
e de repente quem não tem esse acesso, não tem essa facilidade, de repente se colocar também numa posição inferior. Então, eu acho que tem questão que ter da comparação mesmo, tem né? que ter cuidado com algumas situações. É isso. Xande, a gente queria agradecer. Tem alguma pergunta? A gente demoraria aqui horas falando. E de fato, parece ser redundante, mas de fato, a gente falaria. A gente dá sorte aqui, né? Graças a Deus. Porque todo mundo que a gente traz aqui, a fala é a mesma, parece que a gente tá mentindo. Mas isso, não é. Mas não. Porque a gente começa o bate-papo aqui, ó, e vai rolando. Queria muito te agradecer. Queria que você desse um recado para as mulheres, né? Fazendo aí um reforço desse Outubro Rosa, que a gente tem que falar da prevenção do câncer de mama durante todo o ano, mas a gente tem um mês temático para isso, né? Então, queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse um recado para as mulheres, né? A importância desse acompanhamento. Isso é que você falou, né? Da questão do autoexame, do autoconhecimento. Fala um pouquinho aí. E que deixaste do Instagram. E que deixe depois seu Instagram para que as pessoas tenham acesso às suas caixinhas, às suas pílulas do conhecimento. Então, eu queria deixar para todos que estão aqui nos acompanhando que falar sobre oncologia, falar sobre câncer não é uma sentença. Então, de fato, o autoexame da mama, os exames que são preventivos, eles fortalecem o conhecimento tanto do indivíduo na sua figura e na sua integridade física normal, e uma vez que há algum achado, ou alguma diferenciação, ou algum processo de doença que precisa ser investigado, esses exames fortalecem, né, o diagnóstico precoce, que é o nosso objetivo. Então, quando os órgãos responsáveis por estatística, eles trazem apenas números, mas quando a gente tem um indivíduo com um processo de doença, é uma pessoa, é um ser humano, é uma história, é uma vida, é uma família. Então, se diagnosticado precocemente, o prognóstico, os processos, eles são mais facilitados. Então, eu digo que o autoexame, ele é vida realmente, é um toque de amor, é um toque de cuidado, é um toque realmente do ser humano consigo mesmo, com a oportunidade de se conhecer. Então, e quem quiser saber mais sobre oncologia, sobre cuidados paliativos, eu estou à disposição no Instagram, então é Alexandre H.S. Melo. E agradeço a oportunidade e obrigado, gente. Gente, a gente que agradece. Vocês que estão em casa, a gente vai continuar com mais duas convidadas, né? Exatamente. Falando sobre... Que vivenciaram, né? Que vivenciaram. O câncer de mama e vão trazer um pouquinho da sua experiência aqui pra gente, para compartilhar com a gente, né? A gente conversou com o Xande, trazendo um pouquinho, né, da perspectiva do profissional, e agora vamos conversar com duas pessoas que vivenciaram. Uma vivenciou e uma está vivenciando esse momento. Obrigada, Xande, mais uma vez. Xande. E você fique com a gente que vamos continuar. Sobre a perspectiva de quem vivenciou e vive ainda o processo, né? Relevem, gente, o barulho de criança, porque a gente está com atendimento do Qual lado. barulho? Agora parou, graças a Deus. Não tem barulho. Graças a Deus, estão assistindo bem as crianças. Graças ao Senhor Jesus, né? Sempre nos nossos episódios tem um sonzinho de fundo. As crianças gostam muito de participar. Como o Jefferson da pediatria, eu acho que tem alguma associação por entenderem que o tio Jeff está por aqui. Talvez seja isso. Então, talvez. Mas sim, vamos falar. Quem são nossas convidadas? Então, eu conheço... você vai apresentar uma e eu apresento outra ou não? Pode ser. Pode ser? Então, uma delas eu conheço há alguns anos, não que eu seja velha, né? Alguns longos anos. Ela me viu criança, praticamente, né? Eu tô comprometendo a idade da pessoa que a gente vai bater papo real, né? Mas eu conheço, tem aí uns 15 anos já, né? Que é colega, que eu admiro e venho percebendo alguns movimentos no Instagram e soube a notícia, né, de como que vinha passando por isso, que é Rita Bento, que é uma pessoa que eu admiro, né? Bento, que a gente chama de Rita Bento, mas é Bento, que eu admiro. E na realidade a gente vem percebendo muito dessa de quem era Rita Bento antes do diagnóstico, quem é Rita Bento depois, né? Nessa perspectiva de uma mulher forte, uma mulher determinada, que vai passar e tem passado por isso com muita força. E Eline, que também é a nossa convidada de honra aqui, trazendo um pouquinho da sua experiência, né? Eline já encerrou o tratamento, foi, né, uma das pessoas aqui que Xande nos deu o prazer de conhecer e vem fazendo também um serviço, né, para essas outras pacientes, para esse público oncológico. Então,
Sejam muito bem-vindas. A gente queria muito agradecer o aceite de vocês em estar aqui com a gente, né, falando um pouquinho das suas experiências, do ponto de vista de vocês mesmo. Eu acho que tudo o que a gente fala, inclusive enquanto profissionais, é nada melhor do que ouvir a fala de quem passa, né, pelo processo de doença, pelo tratamento. Então, eu acho que ninguém melhor do que duas pessoas que vivenciaram e vivem, né, esse momento para trazer um pouquinho, né, das perspectivas, da saúde mental, né, de como vivenciar esse processo. Então, a gente queria realmente agradecer muito a vocês a disponibilidade de falar um pouquinho conosco nesse dia tão especial. Beitinho. Eu queria que vocês se apresentassem. Quem são vocês, né? Antes de pensar no diagnóstico em si, a gente sempre fala que por trás desse CPF, por trás desse diagnóstico, existe uma pessoa. E eu queria que vocês se apresentassem antes do diagnóstico, né? Antes, quem era a Rita Bento, quem era a Eline, né? Pra gente entender quem são vocês. Verdade. Fique à vontade. Faz. Boa tarde, meus amigos. Minha amiga Ju e meu amigo Jefferson, minha amiga Eline. Eu me chamo Rita Bento, né? Primeiramente fui técnica de enfermagem, sou ainda, depois eu fiz, né, enfermagem, atuo na área. Porém, tem 6 meses que eu descobri, né, câncer de mama e estou aqui vivenciando, né, tratamento, buscando ficar boa da mente, ser uma pessoa forte, que eu sempre fui, continuo sendo, né? Estou aqui para ajudar quem precisar, né? Louca para voltar a trabalhar, pois ainda estou no processo ainda de aguardar o INSS, o que é que vai ser da minha vida, o que é que vai acontecer, que eu ainda não sei, né? Mas estou aqui, gente, firme e forte, tá? Ai, Jesus. Oi, gente, é um prazer, né, conhecer mais uma colega e compartilhar, né, da nossa experiência nesse processo, da nossa vivência, né, desta oportunidade. Eu sou Eline, eu sou cerimonialista, administradora pública, fiz especialização em gestão pública municipal, estava como controladora municipal quando eu, no município de Nova Ibiá, sul de lá, né, estava como... sou cerimonialista, né, mas atuava muito aqui, em Itabuna e também em Ilhéus, que é o mercado mais amplo, né, no ramo de cerimonial. A gente deu uma pausa tem mais ou menos 8 anos, que foi quando eu tive meu bebê, e bebê de 8 anos, né, coisa de mãe. E também tentamos voltar a fazer no ano passado, e aí eu já tive uma outra situação que eu precisei fazer um acompanhamento médico também. Mas essa era a Eline. Eline antes era cerimonialista, Eline era coordenadora de campanha, né? Então, assim, quando eu fui diagnosticada, eu estava no finalzinho de campanha, né? Então, assim, 15 de dezembro você entrega a prestação de contas, 21 de dezembro você já sente que a gente vai, né, no decorrer do tempo falar sobre isso, e você já percebe. Então, eu tinha acabado de sair de uma coordenação de campanha municipal quando fui diagnosticada, né? E aí, posteriormente, fui nomeada como controladora municipal, já atuo no mercado na área pública, né, há 24 anos. E como cerimonial também. Então, assim, Eline também, né, já tinha feito administração e gestão pública e achou que estava tudo muito pouco e aí falou assim, não, agora eu vou fazer direito. Então, eu rodava 340 quilômetros todos os dias para fazer direito. Já estava no 6º semestre de direito. E essa era a Eline correria. Não era ruim, não, mas era Eline correria. A gente, eu conheço o Bento e agora com sua fala, a gente percebe que são duas mulheres, duas potências que vinham numa dinâmica de trabalho gigantesca. Produtividade, né? De produtividade. E aí, como que é receber o diagnóstico dentro dessa produção, né? Dentro desse parar de olhar para fora, que é muito parar de olhar para fora, e olhar para dentro, né? Olhar para vocês mesmos dentro desse diagnóstico. Quando ela começou a falar, quando Rita começou a falar, estou doida para voltar a trabalhar, porque não sei ainda como vai ser minha vida. Eu falei, ela chegou na parte mais difícil. Eu vejo assim que a parte mais difícil de diagnóstico, e geralmente para as pessoas bem aceleradas, né, que percebi que somos, né, éramos, né, muito bem aceleradas, é justamente isso. É aquela pausa, onde você fala assim, não, então, agora você precisa parar de correr,
Você precisa parar de cuidar do outro. Você precisa considerar o que é prioridade para você. E a nossa prioridade é sobreviver, né? Então, a gente precisa realmente parar a questão do trabalho, a gente precisa parar as questões, parar de olhar para o outro e de cuidar do outro. Eu costumo dizer, nas oportunidades que eu tenho, quando eu vou falar sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer, que eu falo assim, que Deus nos deu uma oportunidade. E nessa oportunidade, as pessoas falam assim, Aline, por que você não fala o câncer? Não tenho objeção alguma para falar a palavra câncer. Mas eu prefiro dizer que é um CA, caminho aberto. E você escolhe qual vertente você quer pegar. A da sentença ou da oportunidade. Eu agarrei a oportunidade, vesti a melhor roupa, coloquei a melhor maquiagem, o melhor acessório. Inclusive, quando eu fui dar notícia para minha família, foi exatamente dessa forma, né? Comecei os exames, eu tinha perdido uma pessoa, tinha 5 meses antes, uma cunhada, que era como se fosse a minha mãe, né? Estava no papel de mãe. O câncer generalizou na vida dela e então durante 5 meses eu a perdi. E quando eu descobri, então, eu falei, agora eu não posso contar para minha família, eu vou precisar segurar um pouquinho, né? Então, só fui forte naquele momento, tá? Depois eu me permiti viver o processo. E aí eu falei, pronto, abri o guarda-roupa, coloquei a melhor roupa, melhor maquiagem, melhor acessório e comecei a me vestir ainda melhor, né? Porque, assim, as atribuições que eu fazia já me exigia, né, esse comportamento. Mas eu comecei a me dar o melhor e me permitir o melhor. E assim eu fiz com a minha família. Depois de fazer todos os exames e descobrir em que pé estava a minha condição, eu mandei uma mensagem para a minha família. Pai, mãe, cunhada, sobrinhos, tios, e mandei a mensagem. Vista sua melhor roupa, sua melhor maquiagem, seu melhor acessório e venha para um culto de ação de graças. E assim, lá em casa, eles receberam a notícia, né? Através do culto de ação de graças. Eu escolhi a gratidão para seguir meu tratamento. E com essa gratidão tem se estendido, essa gratidão alcançou a minha vida, sabe? É uma gratidão alinhada à fé, é uma gratidão alinhada à oportunidade, alinhada à fé. E assim eu segui o tratamento inteiro, né? A gente vai falar no decorrer da nossa conversa, eu acredito, sobre as dificuldades, né? Mas sobre a minha condição, foi essa. Eu agarrei na fé, na oportunidade e segui. E estamos aqui, vivas e fortes. Você fez uma fala interessante, né? Rita, quando começou, falou assim, eu sou forte e vou continuar forte, né? E aí você traz, né? Eu fui forte e me permiti chorar, né? E essa perspectiva que a gente vê muito, assim, quando a gente vê alguns relatos, conversa com algumas pessoas, de que tem esses momentos, né? Entendendo que você agarra a oportunidade, como na vida sem o câncer, né? Eu acho que talvez isso de como você vê a vida realmente, né? De todas as oportunidades que você tem e como você as agarra. Mas que isso também não implica que você não vai ter um momento de choro, um momento de fragilidade. E entender esse momento também, acolher esse momento e vivenciar esse momento, né? Sim. E você, Ritinha? Desse jeito mesmo. Eu, mês 7 do ano passado, eu dormi, né? Dia 10/7 eu dormi, quando eu acordei pela manhã, né, eu vi uma secreção assim na camisola, achei estranho, então resolvi marcar uma consulta. Fui para essa consulta, chegamos lá, né, conversamos, na família nunca tive ninguém, então a primeira sou eu. A não ser que eu tive alguém e não tenha tido conhecimento, mas até então da família eu sou a primeira. E fizemos todos os exames, porém assim, só deu ducto dilatado, né, não tinha dado nenhum nódulo. Como a gente fez várias funções e resolvemos tirar, né, para fazer uma biópsia. Foi dessa biópsia que eu acabei descobrindo, que foi em janeiro, né, deste ano. E aí, no momento, não falei para minha família, fiquei só para mim. E aí, depois que quando eu descobri todo o diagnóstico, eu tinha deixado tudo prontinho, aí sim que eu fui até minhas irmãs, né? Só meu ponto, né? Minha ponte segura, Domingas e Elisângela. Para minha mãe, para meu pai, nem para ninguém eu contei. As pessoas no hospital sabiam, porque trabalhava lá, né? E descobri lá também, né? Então, naquele dia, para mim, foi um choque, né? Porque para mim, o meu mundo caiu, né? Você pega lá o diagnóstico e você... Naquela hora eu te conto, e agora, meu Deus, por que eu? Por que tem que ser eu? Aí eu falei, Deus não dá o frio, né? Conforme o cobertor. Então, se ele me deu, eu tenho que agarrar e tenho que seguir. Então, assim, eu não posso desistir.
Eu tenho que seguir em frente, porque eu falo sempre para as meninas, você tem que acordar todo dia de manhã, você tem que agradecer a Deus por você ter levantado e ter visto o sol brilhar. Então, você tem que ter grato a sua vida toda, o tempo todo. Então, depois, quando eu formalizei tudo na minha mente, que eu fiz todos os exames, aí foi quando a cirurgia estava marcada, que eu preferi ir lá e contei para minha mãe, que eu fiz a biópsia sem ela saber, eu fiz tudo sem ela saber. Só falei para ela mesmo quando o diagnóstico estava confirmado e que eu ia fazer a cirurgia. Né? Para ela foi um choque, para minha família, pô, o mundo não pode, tem certeza, não quer repetir tudo novamente. Eu falei, não, gente, não tenho que repetir, tá ali, o diagnóstico é esse, eu tenho que fazer isso. Aí foi aquele chororô, aqueles abraços, aquele aconchego, mas tudo deu certo, né? Graças a Deus, realizei a cirurgia com a pessoa que o médico que eu gosto, que é o Dr. Luciano Peixoto, né? E aí, tô aí. Essa é bem interessante que vocês trazem a mesma a questão da mulher, né? Como a gente está falando do câncer de mama, a questão do câncer na mulher, como a mulher pensa muito na família, né? Então, primeiro recebe a notícia, respira, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Até a preocupação com o familiar, de como ele vai receber, de como que vai ser menos sofrido para ele também. Então, além de pensar no processo da doença, de como vai ser dali para frente, a mulher ainda tem essa preocupação da família, do outro, né? E aí você fala assim, quando você trouxe assim, não, a gente tem que... Rita chegou na fase mais difícil, que agora ela precisa pensar nela, né? Que você vai pensar em você. E você viu que desde o início vocês pensaram... Sim. Primeiro, como contar para a família. Então, organizaram tudo, então, com a doença, com tudo que se passa na cabeça, ainda pensar em como dar essa notícia, que é impactante, né, para a família também. A gente ainda tem muito esse estigma mesmo de que o câncer, ele condena, né? E a mulher não tem jeito não, gente. Nós somos, né, a tal da família e a tal... Do perfil de maternidade da mulher, né? Independente de ter filho, né, gerado. Quer sempre proteger, né? Essa questão da maternidade, ela tá intrínseca da mulher, né? Do cuidado familiar, do cuidado do outro, né? Por isso que eu acho que uma das partes mais difíceis é reconhecer que esta é uma oportunidade de ser cuidada, sabe? Então, assim, a gente precisa deixar o outro olhar para si, se dedicar a si. Por isso que eu falo que é uma oportunidade, porque a gente passa a vida toda fazendo isso. Aí chega um momento, né, e fala assim, Deus fala assim, minha filha, você já cuidou demais do outro. Minha filha, você já correu demais. Minha filha, você já cuidou de tantos. Agora eu estou reservando este momento para você, para cuidar de você, para olhar para você, sabe? Porque na maioria das vezes, quando eu começo a conversar com colegas, a gente percebe isso. Que é sempre correr muito, fazer muito, uma coisa ou outra, e aí vem a oportunidade. E eu não abri mão dessa oportunidade. Eu fiz tudo isso no início, mas depois eu não abri mão dessa oportunidade. Jaline, sua fala é bem interessante. Eu tenho uma colega que é também profissional, é técnica, e ela é, na verdade, amiga da minha irmã, e eu tenho percebido alguns movimentos, e é justamente a fala, essa de... se perceber amada, se perceber cuidada. Verdade. Que às vezes, no corre-corre da vida, a mulher é muito do doar. Ela ama, ela cuida, ela tá ali o tempo todo, mas ela não se percebe nesse movimento e não se deixa, às vezes, né? Não se permite. Quando não se permite, a gente percebe, dentro de alguns pacientes com câncer de mama, de algumas dores anteriores, né? De relacionamento ruim, de relacionamento com a família, de relacionamento com o pai. Perfeito. E quando muda essa percepção, esse contexto, e ela se permite na posição de cuidado, a gente percebe uma reaproximação do cônjuge, percebe a reaproximação do pai. E aí você percebe que alguns laços familiares, eles são resolvidos ou são aproximados nesse momento de dor, né? Bem interessante. É um momento de dor, mas o quanto que isso pode ser um momento de cura para outras áreas da vida de vocês, né? Ou também finalizados, né? Então, assim, tem vertentes bem diversas, né? Tem pontos bem diversos. Porque, por exemplo, tem relações de mulher com marido que precisa haver uma reconexão,
tem relação familiar, né? De pai, mãe, filhos, sabe? Eu conheço colegas que passam pelo tratamento com relacionamento complicado com o filho. Eu digo, meu Deus, o filho não está vendo isso. Então, assim, mas em tudo eu vejo uma oportunidade, sabe? E a gente precisa ter essa perspectiva de oportunidade. Mas também existem pessoas que passam por determinados processos que não merecem continuar passando por determinados processos, sabe? E se ela se enxergar, se ela entender que é uma oportunidade, se ela se permitir, sabe, ser cuidada e amada, ela vai falar aí. Encerramos sim. Você não cabe mais. Aqui não, entende? Então, assim, o câncer é uma oportunidade extremamente preciosa de tratamento, né? Quando a gente fala em pessoas que já estão. Eu costumo dizer que nós, né, precisamos falar para dois públicos. O público que não passa por isso, né, e trazer para ele a dureza que é passar pelo processo e também trazer uma palavra para quem passa pelo processo. Então, né, já que estamos, vamos aqui, então, entender como lidar e por que, né, esta oportunidade. Vamos, então, trabalhar essa oportunidade. Né? Mas, então são questões distintas. Quem já está, a gente fala de uma forma, porque já estamos vivendo e a gente, quando começa a falar uma com outra, a gente começa a entender, né? E também uma fala extremamente importante, que é do Outubro Rosa, para aquelas pessoas que não estão e, pelo amor de Deus, não queiram fazer parte dessa perspectiva. Porque eu falei na abertura do Outubro Rosa, a minha autoestima, a minha fé não me impediu de sentir dor. A minha fé, a minha autoestima não me impediu de passar pelo processo que é extremamente doloroso, extremamente desgastante, fere, dói, machuca, sabe? Então, assim, quem não está passando por esse processo, pelo amor de Deus, previna-se, né? Isso então, é importantíssimo. Então, não é um mar de rosas, você não precisa disso para se reconhecer como figura importante, como centro da sua vida. Você não tem é a oportunidade isso. de se entrar no processo. Use essa oportunidade. Não espere estar no processo. Estar no processo para poder reconhecer, para entendeu? reconhecer. É sobre isso. Não espere estar no processo. Uma vez que estamos no processo... Aí então é a escolha que você precisa fazer. Sim, vamos, né, pegar aqui a força que está dentro de nós, né? Aquela força de leoa, de mulher. Isso. Né? Vamos nos agarrar nisso, vamos reconhecer que não temos condição, né, sozinha. Eu não sei de como Rita vê essa questão espiritual, mas assim, eu literalmente falo que sim, Deus é só Deus, gente. Passar por um processo desse é só Deus, sabe? Então, assim, mas é por isso que eu falo que a gente precisa falar para públicos diferentes. Porque quem não está passando pelo processo fala assim, ah, não. Então, né? Rita está passando, tá com uma lace, Rita? Você está com uma lace? Pois é. Eline, você usou lace? Eu usei. Mas eu também fiquei careca. A careca te incomodou, Eline? Não, a careca não me incomodou. Mas eu senti dor, né? Então, assim, a medicação, ela traz desconforto. A minha fé e a minha autoestima não me impediu de passar mal. Não me impediu de vomitar, sabe? Não me impediu de enjoar, não me impediu de ter sensação de desmaio, não me impediu de parar a minha vida, porque você... Sabe, eu tenho colegas que continuaram o processo. Tem gente que estudava e falou assim, eu opto por continuar estudando. Eu falei, tudo bem. Se tem uma coisa que a gente aprende... Você me corta, viu, Rita? Não. Se tem uma coisa que a gente aprende nesse processo, e eu acredito que Rita vai concordar comigo, é que a gente precisa... Bugou aqui... Tem colegas que continuam no tratamento. Se tem uma coisa que a gente aprende nesse tratamento, é respeitar. Então, assim, eu já contei até essa história lá no Calixto. Antes eu fazia academia e tinha uma senhora que trabalhava comigo, né, lá na prefeitura. E ela ia para academia, andava na esteira bem devagarinho. E eu antes do tratamento, eu fazia boxe, fazia muita coisa. E aí eu falava assim, fulano, coloca ela para poder andar rápido. Então, assim, eu achava que todo mundo tinha que andar no meu ritmo. Eu considerava o meu ritmo como padrão. Sabe? Então, assim, Rita fala manso demais. Ai, Rita fala manso demais. Sabe? E aí, você já vê que não. Então, a gente vai aprendendo o quê? A gente vai aprendendo a literalmente respeitar o outro. Porque chegou o meu momento de fazer pilates no decorrer do tratamento. Então, assim, eu jamais imaginei fazer pilates. Porque pilates, para mim, é uma coisa... Para quem fazia boxe, fazer pilates... Gente. Parado, né? Então, quando eu me vi... Aí, então, assim, em todo momento, eu vejo assim que o Senhor vai falando conosco. Então... Isso, é para você aprender isso. Aí você chora, né? Porque não é um tratamento, eu costumo dizer que não é sobre o físico.
é sobre quem somos, a posição que nós estamos e onde Deus quer nos colocar. Isso. É o Sabe? para quê, né, Eu. Eline? Para É o para quê. Rita, esses dias, gravou um vídeo... que eu sou consumidora assídua dela no Instagram. Ela gravou um vídeo que ela tava meio chorosa, não foi? E aí, falando isso que ela falou, assim, da questão da gratidão, mas que tem momentos que são mais duros, que são mais difíceis, né? Como na vida a gente tem esses momentos também, só que eu acho que quando a gente tem uma doença, né? É como você falou, é uma oportunidade maior, você consegue... talvez fazer melhor uso do tempo de vida, né? Isso. É porque às vezes a pessoa me vê assim, porque eu ando, lógico, muito turbante, muita lência, já era o meu dia a dia, eu já usava e continuo usando, né? Então, assim, quem olha pra mim, o doutor fala, que você não tem nada. Sim. Mas eu também, assim, gente, eu acho que não é porque você descobriu uma doença que você tem que totalmente se entregar. Eu sei que é difícil, não é fácil, lógico, não é. Tratamento para cada pessoa... Cada organismo reage de um jeito, é isso? Sim. Cada ser humano tem o seu jeito de viver e de levar. Tem gente que se entrega mesmo de vez, não quer ajuda. Outras pessoas não. Então, assim, meu jeito é esse, a minha autoestima é essa. Então, assim, desde quando eu descobri o câncer, eu sempre fui desse jeito, forte. Eu continuei trabalhando. As meninas, você vai ter que ir para psicóloga. Eu falei, bom, eu não preciso, porque a psicóloga de mim sou eu mesmo. Mas precisa isso. Então... É bem do perfil. Mas a gente chega uma hora que vai. Mas, inclusive, esse perfil de pessoas, eu falo porque a gente parece bastante, né? Só que eu já admito que terapia é vida, né? E eu não faço terapia ainda. Mas eu sempre falo assim, eu falo que Jefferson fala assim... Amiga, você é muito bem resolvida. Que não sei o que, não sei o que. Eu falo assim, então... Mas eu também preciso de terapia, porque tem alguma coisinha lá no íntimo que não tá certo. E, inclusive, isso é muito bem resolvido às vezes. Tem alguma coisa por trás, né? Esse negócio de a gente ser a fortaleza, de estar sempre tentando resolver as coisas. Eu falo, não preciso. Eu sou bem resolvida, eu boto meu lace, eu continuo me maquiando, eu estou ótima. Mas até por trás disso, e o que muitas vezes... tem atrás? Exatamente, né? Então, aí eu continuo sendo... essa Rita. Então, assim, eu tenho o que eu puder ajudar. Sim. Pô, eu tô ali para ajudar. Porque eu sempre fui assim, eu acho que eu nunca vou mudar, né? Temos até uma colega que trabalha lá no Calixto, que é Luziene, que tá fazendo tratamento. E aí eu estou sempre junto com ela, né? Porque como o tratamento dela tá sendo venoso, é mais agressivo, ela já perdeu o cabelinho todo. E ela fala assim, amiga, vem aqui me ajudar a botar uma lince. Eu quero que você me ensine a botar turbante. Aí eu ainda voltei lá esse dia no Instagram. Gente, se quiser aprender a amarrar turbante, é só me procurar que eu ensino. Porque eu gosto, né? E aí eu até falei pra ela, o que você precisar, amiga, eu tô aqui. Você não vai desistir. Nós vamos perseverar juntas. Né? Porque o meu tratamento, ele tá sendo oral e o subcutâneo a cada 3 meses, que é o Zoladex, né? Então, o meu não é tão agressivo assim. O que está me incomodando bastante são as dores musculares que eu já tinha e com o tratamento ele está vindo acerbando, né? E também acerbado. Mas fora isso, eu continuo firme e forte. E eu vou continuar firme e forte. Em nome de Jesus! E se eu precisar dessa psicóloga, eu vou procurar. Mas por enquanto eu não preciso, Mas eu digo, a questão do psicólogo não é uma questão de fragilidade, né? É uma questão de compartilhar. Eu passei o tratamento todo acompanhando as pacientes, ajudando as pacientes no hospital também, né? E depois também eu sentava do lado ali, eu já começava, aí um já falava, porque assim, é como Rita colocou, cada caso é um caso e vocês colocam bem isso. Cada caso é um caso, cada organismo funciona de uma forma, não existe protocolo. Algumas pacientes, até essa semana mesmo eu falei com uma e falou assim, Aline, mas não sabe que não existe um protocolo para todo mundo, por que não pediu isso para mim antes? O médico, não existe. Aí você vai trazendo como paciente, claro, e pela vivência da gente, né? Aí, acompanhando os profissionais, a gente vai vendo. Não existe um protocolo para cada um. Então, assim, hoje já tenho, inclusive, um grupo, né, de amigas, não aqueles grupos mesmo, que eu não sou muito de grupo, né? Então, assim, existe o grupo de tratamento que eu meio que não acompanho. Até porque eu fujo de pessoas pessimistas. Eu procuro levar o máximo que eu posso, entende? Mas tem gente que ela escolheu a sentença, tem gente que escolheu, sabe, o pessimismo, pegou aquilo ali, e algumas você consegue ajudar, outras não. E em grupos, nesse caso, elas acabam postando muitas coisas
que desestimulam, inclusive, outras, né? Eu falo não. Então, eu sempre coloco, como eu falei desde antes, o meu número à disposição e o Instagram também está lá com o meu número, porque quem precisar, a gente está aqui, né? Mas para somar. Então, assim, e não absorver isso e não tornar, né? Mais doloroso, mais difícil. Xande trouxe informação falando sobre aqui em relação à consulta de enfermagem, que sempre vai ser diferente, porque a gente está falando de histórias, né? E como são histórias, a gente acaba avaliando qual é o contexto que essa mulher vem. Quando a gente já vem com uma mulher com a autoestima alta, que se reconhece enquanto que se acha bonita, que vê a beleza que ela tem, forte, né? Como forte, quando ela passa por um processo desse, por mais que tenha queda da autoestima, ela já se reconhecia. Infelizmente, a gente vem de um contexto que nem toda mulher ela se enxerga desse jeito, né? E aí acaba sendo mais difícil, porque o processo em si é um processo doloroso. E aí você já tinha uma questão de baixa autoestima. Então, quando a gente fala da terapia, e aí eu sou da questão da terapia, a terapia ela nos coloca muito esse reconhecimento. Quem eu sou, o que eu estou passando pelo momento, e o que é meu e o que é do outro. Eu acho que é muito nessa perspectiva. Então, assim, não é que a terapia ela vai livrar a gente do sofrimento, mas a gente enxerga, eu gosto muito da perspectiva de constelação familiar, e é como às vezes eu avalio a minha terapia, você se olha de fora, como que está acontecendo ali, o que eu preciso aprender com aquela situação, ou por que eu estou passando por tudo aquilo que eu estou passando para entender algo e para passar, para aprender de fato. Então, eu sou um defensor da terapia mental, defensor real, porque, tipo assim, durante um período durante 1 ano e meio, mais ou menos, a terapia uma vez por semana, né? E depois agora a cada 15 dias e 1 mês. Mas eu acho que é um processo de reconhecimento. Mesmo você já se percebendo como uma mulher forte, uma mulher bonita, porque você já vinha com esse perfil antes, né? E aí acaba não... E aí é mais importante, o importante falar que o quê? Nem toda mulher ela vai se perceber nesse momento, porque ela já não tinha esse reconhecimento, né? E que ela vai precisar olhar para dentro, para perceber o quanto que ela é bonita, o quanto que ela tem qualidades que ela não conseguia enxergar. Né? Como é que vocês trazem essa questão da rede de apoio familiar em todo esse processo, né? Como vocês trouxeram, assim, vocês sempre muito independentes, muito fortes, você com a criança, né? Como é que vocês trazem essa gestão familiar, né? Porque a mulher, ela sempre está à frente, por mais... Pode ter um homem que seja provedor financeiro, mas nós mulheres sempre estamos à frente da gestão familiar, né? Eu sempre falo isso. Como é que vocês veem essa rede de apoio familiar num contexto que vocês se colocam à disposição de serem cuidadas? Rita não se colocou ainda não, eu já sei, olha lá. Eu falo assim, como o Jefferson colocou. Eu tô tentando. Algumas pessoas, e eu ia colocar isso antes, assim, Jefferson colocou a respeito de algumas mulheres que recebem o diagnóstico quando a estima dela é baixa. Às vezes a mulher, eu digo pelo relacionamento com vários pacientes, né, e colegas inclusive, e às vezes a mulher, ela tem uma autoestima maravilhosa, mas no tratamento ela zera, sabe? Então, assim, por exemplo, eu acompanhei colega porque antes era colega de faculdade, por exemplo, e acabou que a gente se encontrou no tratamento. E na faculdade era extremamente alta a estima dela, de sair, sabe? Com relacionamentos e tudo mais. E quando chegou cá, teve um dia que eu encontrei ela lá na Química, eu falei assim, o que é isso, mulher? Ela falou, menina, só falta eu amarrar o facão do lado. E realmente, só faltava ela amarrar o facão do lado. Sabe? Então, assim, e por mais que eu conversasse, ela falou assim, não quero, sabe? Eu falei, mulher, você pode pintar essa unha. Ela, não quero. Você pode fazer não sei o que lá, não quero. Então, sabe? Então, assim, não tem a ver muito, às vezes, como ela é antes e depois. Eu acho que tem um processo aí no meio do caminho que investe muita coisa. Investe muita coisa. Mas também tem... Então, tem aquelas que têm essa autoestima e que seguem essa autoestima, e tem outras que optam por não. Essas que optam por não, eu costumo dizer que o tratamento delas é mais delicado, sabe? Eu acho que é mais difícil de ser tratado, parece que passa com mais dor, com mais sofrimento. O psicológico influencia demais, muito, sabe? Eu acho que na hora de tomar medicação também... A sua fala foi muito importante, porque não é sobre positividade tóxica, de tipo assim, que tudo vai dar certo, que tudo não. É sobre que tem sofrimento, mas que o caminho que eu escolho para esse sofrimento, ele pode ser menos doloroso. Sim. É de olhar com um olhar positivo. Sim, mesmo. Isso. Né? Mesmo com o sofrimento. Né? A Júlia fala muito isso, que a gente às vezes vive uma sociedade muito tóxica, que tudo tem que estar muito lindo, muito bem. Não.
tu tem problemas, tem percalço, tem deserto, mas de como que eu passo o deserto é muito sobre de como que a gente reage ao deserto que a gente está passando, né? É porque, de uma certa forma, a autoestima, como você fala, a pessoa aceitar o tratamento, entendeu? Acho que lhe ajuda mais, porque se você se entregar de uma certa forma, já não é fácil. Se você se entrega, né, pior fica. Porque se eu vou tomar uma medicação, que eu sei que ela vai ser dolorosa, e eu boto aqui na minha mente que ela vai ser mais, então assim, ela para ser 2, ela vai para 3 ou 4, entendeu? Então, eu sei que é muito difícil para muita gente. Pô, tem gente que passa por sofrimento, mas tem gente que é abandonada pela família, né? Tem gente que não tem a rede de apoio de jeito nenhum. Tem pacientes, mulheres, quando descobrem que tem câncer de mama, o marido vai lá e abandona, na maioria das vezes, né? Só não é de mama, só não é de útero, sei lá. Porque tem gente que não quer mesmo passar por aquilo ali. No meu caso mesmo, quando eu descobri, minha família falou pro meu marido, né? Você tem certeza que se você vai conversando, vai continuar com ela? Porque pode ser que ela passe por um processo difícil. Ele falou, não, eu vou estar do lado dela sempre. E minhas colegas mandaram vários telefones de pessoas já passaram, você saber como é que foi. Eu digo, gente, eu não quero saber como é que foi a vida de Maria. Eu tenho que saber como é que vai ser a minha vida. Eu tenho que passar pelo meu processo. Porque o processo dela foi um. O meu processo é outro. Talvez porque ela passou, eu não vou passar. Ou talvez porque ela não passou, eu posso passar. Então, assim, eu não quero pegar isso como parâmetro para mim. Eu quero vivenciar o meu momento. Entendeu? Eu quero vivenciar aquilo que vai ser determinado para mim. Entendeu? Então, assim, é duro, gente. Porque, assim, tem pessoas que tentam, mas não conseguem. Sim. Tem pessoas que até tentam, mas não conseguem. Buscar essa autoestima. Essa questão entendeu? da rede de apoio é importante, né? E você trouxe uma... eu dei uma aula uma vez de cuidados paliativos e aí tinha um caso... o caso, né? Trazia um caso hipotético de uma mulher que descobriu um câncer. E aí, quando ela chegava para a consulta, os profissionais estavam muito imbuídos em resolver o tratamento. Mas ela estava pensando no aluguel que estava atrasado, porque ela tinha perdido o marido recentemente, ela tinha 3 filhos pequenos, então o aluguel estava atrasado, ela estava sem trabalhar, o marido também não trabalhava quando morreu. Então, assim, estava todo mundo muito preocupado em resolver o tratamento dela e ela tinha muitas outras questões por trás que não permitiam que ela focasse no tratamento, né? Então, a questão da rede de apoio, do que você traz enquanto questões socioeconômicas também, né? Eu acho que isso acaba contando muito. Sim. A forma como cada um, não é só como cada um lida, é sobre a condição realmente de cada um, né? O tipo de tratamento também que é para cada um. Então, como a Rita está colocando, né? Qual foi o protocolo adotado para o diagnóstico dela. Então, assim, eu, além do meu protocolo ser completamente diferente do de Rita, eu tenho outras colegas com protocolos diferenciados também. E por isso que não pode ser regra. Não dá para dizer, a Rita ficou bem, eu vou seguir igual. Rita, você tomou o quê? Então, você fez o quê? Né? Eu falo assim, gente, o que a gente precisa, antes de qualquer coisa, é ter autoestima, né? Ter fé, então, assim, fortalecer mesmo a fé. Eu falo que o shot da imunidade, né? Eu sou coligada com a nutricionista, para todo mundo eu falo assim, gente, esse shot aqui, ele é legal. Então, é uma coisa, assim, que todo mundo pode tomar, nos dias normais a gente pode tomar, né? O shot, então, assim, são coisas que a gente pode dizer para o outro. Então, Rita, a fé, você pode usar a fé, né? A autoestima você pode usar. Então, o shot, Rita, você pode usar. Mas, então, isso aqui, Rita, não é para você. Sabe? E aí, o que você acha disso? Olha, Rita, essa parte aqui comigo aconteceu assim, mas isso aqui você precisa conferir com o médico, porque o protocolo para você foi diferente. Né? Então, assim, eu tento trabalhar com outras colegas e orientar outras mulheres, porque literalmente cada caso é um caso. A condição social interfere, o apoio, né, familiar, de amigos, a rede interfere, a forma como a gente se posiciona interfere. Então, é muita interferência num processo só, que só a gente sabe. Xande colocou uma caixinha de perguntas no Instagram dele que eu achei super interessante. Que também, tá? que ele perguntou assim, mais ou menos assim, que o que diziam pra você que te incomodava, coisas que você não gostaria de ouvir. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Porque a gente tem muito essa questão de, às vezes a pessoa fica com pena, né? Acha que é sempre tudo muito sofrido. E aí vem com algumas... Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu não gosto de ir em velório. Velório, enterro, eu só vou realmente
quando tem alguém assim que eu não posso deixar de ir, que eu vou ser o ombro amigo, enfim. Mas fora isso eu não gosto de ir porque eu nunca tenho o que falar, né? Digamos assim. Cada um tem um perfil, né? Eu não tenho o que falar, eu acho que eu falar meus sentimentos, Deus te conforte, né? Essas frases que todo mundo fala. E eu acho que naquele momento, que aí eu tomo como base a mim, nada daquilo tá entrando aqui. Porque eu tô focada naquele meu sentimento do momento. Então, nada que ninguém diga pra mim naquele momento vai surtir nenhum tipo de efeito. Então, eu acabo trazendo isso para o que eu dou, né? Para os outros. Então, nesses momentos, por exemplo, o que vocês ouvem muito, ou ouviram muito, você que já tem, né, um tempo maior nessa caminhada, que incomoda um pouquinho assim, que é desnecessário, que as pessoas não precisam falar? Para você. Então, como eu disse, eu falo bastante, Vivita, mas não vou perder essa oportunidade. Gente, vamos falar do protocolo? O protocolo de Rita, como Rita falou, é de... Estão comigo durante 5 anos. Sim. E o Zonadex, por enquanto, está 3 meses. 3 meses. Então, eu fiz a químio, fiz rádio, depois primeiro eu fiz químio, né? As 4 químios vermelhas, né? Aquela esplendorosa químio que no 15º dia o cabelo cai. E eu fiz as 4 vermelhas, a gente como paciente chama vermelha, né? Existe um nome técnico. E depois eu fiz as 12 brancas, depois fiz a cirurgia, né? Eu fiz mastectomia subcutânea total e a gente colocou prótese na mesma cirurgia. Depois nós fizemos a rádio. Depois da rádio, eu fiquei tomando o Hercept durante 1 ano. Por isso esse longo, né, o tratamento. Hoje eu continuo tomando o anastrozol, mas eu passei essa questão dos 2 anos por conta disso, porque, né, quando já era para ter alta, eu então fiquei tomando ainda o Hercept, né, que a cada 21 dias eu voltei ao hospital. E no 15º dia, o cabelo embaraçou, né? E aí foi de noite isso, eu tinha lavado o cabelo, né, isso eu já tinha sido orientada de como seria. O cabelo embaraçou e eu falei, né, o que fazer agora? Aí eu estava com meu filho e o pai do meu filho em casa e aí ele falou, eu que não passo máquina, eu que não sei o que lá. Eu peguei o cabelo, embolei na toalha e fui dormir, né? Falei, tipo, amanhã é outro dia, não tenho o que fazer, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu falo com naturalidade porque com quem vivencia o processo, né? É importante lembrar isso. Essa naturalidade é com quem vivencia o processo, né? Para que os outros não achem que é tudo natural, tudo bonitinho, tudo lindinho. Isso, não é, tá? E aí, o que acontece? Embolei o cabelo na toalha. No outro dia, eu acordei. Falei, então agora vamos resolver, né? Vamos tirar da toalha. E eu olhei pro espelho, peguei o meu cabelo, porque ele era grande, tá? Peguei o cabelo, não era cacheado assim, era liso. E cortei aqui, com a tesoura. E ele ficou. E eu não cortei. É sobre o que não ouvi do outro. Eu fiz esse gancho para falar sobre isso. E aí foi caindo os fios, caindo. E aí um dia ficou só um pedacinho aqui na frente, que eu chamava de pega rapaz, né? Sim. A minha cabeleireira chamava assim, colocava aqui do lado. Então, assim, usei lace, usei turbante também, sabe? Mas eu não raspei o meu cabelo. Eu optei por não raspar o meu cabelo. E como eu falei, agora era a minha vez de fazer o que eu queria, né? E aí um dia eu estava na rádio, na químio, e aí uma colega virou para mim e falou assim, lembra da moça da esteira? Sim. Então, eu tinha aprendido lá que é sobre isso, tá? E aí uma colega de tratamento falou assim, por que você não raspa? Eu falei, despeitada, só porque ela não tem cabelo, ela quer que eu raspe o meu. Só porque eu pego rapaz igual o meu. Entendeu? Então, é sobre isso, gente. Como é que você está num tratamento e você não conseguiu entender o que o tratamento lhe oportuniza? Entende? E aí foi de uma pessoa que também de vivenciava uma colega de o tratamento. Virou pra mim e falou, por que eu não tirava, já que eram poucos fios? E realmente eram poucos fios. Mas eram tão poucos fios, assim, eu falo que o tratamento do câncer, né, é uma oportunidade que vai muito além de uma queda de cabelo, sabe? Tem pessoas que falam assim, gente, o mundo caiu com a queda de cabelo, sabe? Não tem a ver com a queda do cabelo. No meu caso, eu não estou subestimando ninguém, mas no meu caso, não tem a ver. O que eu precisava ser tratada, gente, por dentro, era tão maior do que o fio do meu cabelo. O que eu precisava me permitir de ser cuidada, ser amada e olhar para mim mesma,
sabe? Das dores, dos traumas, de tudo que eu passei, que é por isso que eu falo, que tem muita coisa atrás da casca que a gente coloca, sabe? E são essas coisas que estão atrás da casca que a gente recebe a oportunidade de falar, então, levanta a ferida e vai lá, sabe? Cuidar de cada uma das perebas que estão lá prontas, sabe? Então, numa das coisas foi isso. Eu falei pra minha colega, eu falei, na hora, eu falei, despeitada, só porque ela não tem que agora vai pegar. Rapaz, uma vez eu tava na área lá da químio e fui no carro pegar o meu lanche. Tinha umas senhoras do lado de fora conversando, né? E eram acompanhantes de paciente, né? E começou a falar, então hoje eu dei caldo de mocotó pra ele, pra ver se ele reagia, né? Uma senhora lá. Aí eu falei, meu Deus, você deu isso pra quê? Ela pro marido que tava em tratamento, né? E as mulheres brincando, descontraído. E aí eu falei, todo mundo é acompanhante? Vi na etiqueta, né? Todo mundo é acompanhante. As meninas falaram, eu falei, eu sou paciente. Aí elas falaram assim, hoje, como você é paciente? Não, elas falaram assim, eu sei. Aí eu falei, oxe, como ela sabe que eu sou paciente? Gente, você não tem noção, eu tava na quimio, né? E aí fui no carro pegar o lanche. Quando eu refletiu a minha cabeça no vidro, eu falei, aí eu não aguentei. Eu tive uma crise de riso, entendeu? Eu ria muito. E eu sentei no carro e fiquei rindo. Porque eu falei assim, não tem... Claro, querida, que elas vão saber que você é paciente, não tinha como, entende? Porque a quimio, pra mim, o tratamento pra mim, foi uma oportunidade de ser tratada como pessoa, sabe? Como mulher, sabe? De ser limpa de muitas cicatrizes, de muitas marcas, de muitas coisas que nós carregamos todos os dias. E nós recebemos a oportunidade de sermos cicatrizadas dessas marcas que recebemos todos os dias. Mas e as marcas que a quimio faz? Tem algumas circunstâncias que as marcas da quimio são tão pequenas diante de tantas marcas que a gente carrega. Entende? Então, assim, o cabelo, não. Xande, que estava aqui com você anteriormente, e o pessoal lá do Calixto, eles sabem. Eu ainda andava no corredor, as meninas falavam, quando eu via o toque, 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 falava, lá vem ela. Porque eu ia toda arrumada. E eu deitava lá naquela mesa, naquela cadeira, como se eu estivesse no spa. Porque cada vez que eu entrava ali, eu falava, Jesus, me cura. Mas, Senhor, não cura só do físico, não, Senhor. Cura de tudo aquilo que precisa ser tratado, sabe? Então, quando eu entrava no chuveiro, eu falava, Jesus, que essa água, ela vai purificando, vai limpando. Sabe por quê? Porque eu corria tanto antes que eu não tinha sequer tempo de ter essa conversa, de ter esse particular, de ter esse meu momento, entende? Então, assim, infelizmente, foi nesta forma que eu me permiti e, felizmente, o Senhor me deu graça de ver nisto uma oportunidade de me olhar, de me cuidar. E até hoje eu tenho usufruído muito disso, que as pessoas falam, então tá na hora de fazer isso. Eu falo, não acho não que tá na hora, não. Então tá na hora de fazer aquilo. Não acho não. Se libertou. Algumas pessoas falam assim, menina, tá na hora de você trabalhar. Eu falo, não acho não. Você acha? Não acho não. Não acho não, sabe? Eu digo que no início, no início que você para um trabalho, quem é muito acelerado fica sentindo falta do trabalho, mas logo você se acostuma a ficar sem o trabalho, né? E na verdade não é nem mais só sobre o trabalho, é sobre o que realmente importa, sobre o que realmente vale a pena na nossa vida, porque assim, como Rita fala, o que ela sente hoje não são coisas, não são efeitos tão fortes assim, mas gente, ninguém além de quem passa, e nem sempre quem passa, porque cada organismo funciona de uma forma, receber 4 químios vermelhas, 12 químios brancas, passar por um processo de radiação, depois você ficar tomando o Hercept durante 1 ano. Então, assim, eu não estou falando de um lugar que eu fui ali e voltei, não. Sabe? Eu não estou falando de entrar ali na químio e sair, não. Sabe? Então, assim, eu louvo a Deus pela autoestima que o Senhor me concedeu, por me fazer ver como oportunidade, agarrei nessa oportunidade, sabe? Agarrei na fé, pedi a Deus que me fortalecesse na fé todos os dias, mas a jornada é longa, ela é duradoura, né? E você, Ritinha, o que é que te disseram já, que você já... O que me incomoda é porque, assim, como eu descobri o câncer da minha mama direita, aí eu sentei com o meu médico e falei para ele, eu quero fazer as duas. Eu quero tirar as 2 mamas, eu quero tirar a direita e a esquerda. Quero tirar uma para tratamento e uma como profilática. Aí ele falou, então tá bom. Se você quer assim, depois de muita conversa, você veio tirar. Então assim, eu tirei as 2 e coloquei a prótese. Então assim, uma coisa que me incomoda é quando alguém vira para mim, quando é que você vai colocar os seus peitos para jogo? Gente, isso me mata. Ai, que horrível. Oxente.
Quando é que você vai colocar um biquinho, um decote, entendeu? Porque assim, o pessoal tem que entender que eu não fui lá fazer uma prótese para poder... Estética. Entendeu? Então, assim, isso me incomoda de um jeito, você não sabe. Eu sei que é uma coisa simples, mas me incomoda. Eu não gosto quando alguém me liga ou quando alguém me fala, ou me encontra na rua, que você tá usando a roupa assim toda tímida, não sei o quê, tem que botar os peitos para jogo. Gente, eu não fui lá... Sim, você não Entendeu? escolheu. Não, né? não escolhi. Eu acho que está muito relacionado também a essa tentativa de diálogo, né? Assim, às vezes a pessoa não tem o que dizer. É isso, entendeu? Né? E aí, por exemplo, vê Rita mesmo, sempre com autoestima elevada, vai lá, faz os vídeos, não sei o quê. E aí não tem muito o que falar, né? Fica receoso de perguntar da doença, achando que perguntar da doença vai trazer algum processo de dor, não sei. E aí então, peraí que eu vou falar do que ela, isso. né? E aí, vai jogar, quando é que vai botar os peitos pra jogo, não sei o quê. Então, Existe, gente. Eu, por favor, não. Colegas, não me perguntem isso, porque eu não gosto. pronto, recado dado. Recado dado. Pra quem assistiu o Walt Disney, tem um filme que é Bambi, que o pai fala pra criança: filho, se você não sabe o que vai falar, é melhor ficar quieto. Isso. Ponto. Mas Esse é o princípio não é? básico. Por isso, entendeu? tá vendo? Por isso que eu me retraio. Vamos Pra já ficar ensinar. quieta. E no Gente, caso mas de isso é Rita muito mesmo, interessante, porque às vezes é a tentativa do acerto. Por isso que eu perguntei pra vocês. Achei a caixinha de Xande perfeita. Olha. Porque é isso, às vezes você não tem o que falar e você quer interagir de alguma forma e acaba interagindo de maneira equivocada, né? Tivemos a oportunidade, né, Rita, de fazer dessa forma, graças a Deus. Mas Rita fez por opção, eu fiz com o exame genético, né? A gente fez exame genético porque já existia na minha família histórico não de mama, né, mas de outros. De outros, de próstata, de tireoide. Então, baseado nisso, foi me indicada a consulta com o geneticista, fiz, deu realmente propícia a outra mama e também ao ovário. Então, no meio desse caminho aí, eu vejo também a esterectomia também por prevenção, né? Então, eu retirei o útero, ovário também. Então, assim, algumas pessoas... Hoje, se a gente disser que não é bonito a gente ter, seríamos hipócritas, né? Lógico. Mas não é prêmio, não, gente. É isso Né? aí. Não é prêmio, sabe? Você não está A gente satisfeita não com fez. sua mama, você não tinha pensado, então Não é não foi uma prêmio. opção. E eu era satisfeita com o que eu tinha, nunca nem pensei numa cirurgia para poder colocar. Era pequenininho, nunca nem pensei nisso, entendeu? Então, assim, eu tive que fazer, não porque Sim. né, eu escolhi, não. Diante Foi do dado a cenário, mim, né? foi dado o cenário, eu tive que. Entendeu? Então, assim, tem coisas assim que eu prefiro que as pessoas não perguntem. Não Rita, é você prêmio. nem parece que está doente. É, porque você tem que ter chorar. aquela cara de doente, aquela cara de de doença, enfermo, né? De sofrimento. de melancólico. É, Já tem que porque- chegar já. Passando mal. Tá onde, coitadinha, a gente me ajuda aqui. Eu tô com muita dor, minha gente. E na hora que você, se em algum momento, você se permitir falar isso, porque já aconteceu comigo, né? Tem acontecido comigo. É por isso que foi essa parte que o psicólogo entrou, tá? Porque eu mantive essa postura, né, de Rita o tempo todo. E chegou no momento que o tratamento acabou. Então eu falei assim, eu cansei de ser forte, sabe? Tanto é que eu ganhei uns quilinhos, porque eu falei assim, eu cansei de comer certo, eu cansei disso, cansei daquilo. Chegou uma hora que eu falei assim, vou me permitir. E aí, na hora que o tratamento passou, né? A gente continua indo no tratamento, né? Mas eu digo assim, a parte mais pesada ela passou. Aí eu falei, agora eu vou me permitir. Aí, então, quando eu sentia alguma coisa, eu falava. Aí a pessoa só faltava falar assim, você tá sentindo... Agora? Aí, sabe? Aí essa parte, Rita, o psicólogo entrou bem comigo, sabe? Você precisa se permitir, você precisa se permitir ser cuidado. E foi recente isso. Olha que eu tive alta em janeiro do ano passado. Tem mais de um ano que eu tive alta, sabe? Mas aí as pessoas grudaram a essa rocha, sabe? E pronto, se no decorrer do tratamento a gente vai se agarrando, gente, de tudo que a gente pode, mas a fragilidade, ela existe. Sim. E aí, quando eu resolvi me permitir ser frágil, porque antes eu me permiti me cuidar, depois que eu me permiti ser frágil, falei, aí pronto, eu já não podia mais ser frágil. Não pode. Aí a psicóloga disse, quem disse que você não pode? Você pode. Aí eu só chorava, não, você pode chorar, pode não sei o que lá, sabe? Porque então as pessoas acham que a gente tem que ser isso o tempo todo. Chega uma hora que a gente precisa ser quem realmente somos. E se o outro E que está com vivenciar a gente... aquele momento que você se encontra. Se o outro não está com a gente todos os dias, não compreender, isso é difícil. Só que como a gente passa o tratamento todo se agarrando nessa força,
Aí as pessoas acham que é só aquilo. Aí na hora que a gente se permite, fala assim, não entendi. Só volta a dizer assim, passou por tanto e agora com isso, sabe? Porque às vezes não é sobre a condição em que você está, né? Mas Sobre o que você se e permite, sobre o transborda. copo, Perfeito. É sobre o copo Perfeito. cheio. E aí acaba... Bem colocado já. E às vezes as pessoas não sabem também como reagir, né? Porque você sempre foi fortaleza. É. Eles, mais uma vez, não sabem como se posicionar, como podem se colocar à Então, disposição essa para parte incomoda. ajudar. Se é para falar sobre o que também, incomoda, né? incomoda, sabe? Meninas, assim, está chegando aqui ao final, né, É. Jeff? Queria muito agradecer, assim, acho que é uma oportunidade para a gente também, né? Aprender. Poder ter esse contato com vocês, trazendo um pouco da perspectiva de quem vivencia o câncer, né? Xande acaba tendo isso porque trabalha numa área de oncologia diretamente, mas a gente que trabalha em outras áreas tem contatos muito pontuais, né? Mas nunca para um diálogo, né? Desse sentimento, dessas sensações, dessa mudança de chave mesmo, das perspectivas que vocês têm, né? No diagnóstico, no decorrer do tratamento, né? Nas fases finais do tratamento. Então, assim, eu queria agradecer muito essa oportunidade de ter vocês aqui com a gente. Desejo saúde, né? A nós todos. Em tudo eu sempre falo, eu sempre começo, né, falando, gente, desejo saúde. Porque com saúde, não desejo fortalecimento da fé para quem tem suas crenças, e saúde para que a gente consiga fazer aquilo que a gente deseja, né? Então, desejo saúde para vocês, bom tratamento para Rita, boa recuperação para Eline, né? E que em todo o processo realmente Deus possa fortalecer vocês, né? E que nesse processo também vocês possam ser sempre acolhidas, e não sejam negligenciadas, né? Não sejam negligenciadas pelas equipes de saúde que a gente tem, que somos nós, né, enquanto profissionais, que não sejam negligenciadas por amigos, por família, que a gente consiga realmente entender o momento, os espaços e respeitar. Eu acho que uma grande palavra também é o respeito, né? Respeitar os espaços e o momento de cada um, né? E queria, assim, que você... Pode falar primeiro, amiga? Pode falar, minha senhora. Porque eu queria também que vocês falassem um pouquinho, dessem um recado também para as mulheres, né, que estão ouvindo o nosso podcast, e para os homens, os filhos, os pais, os amigos, né? Como é que eles podem ajudar nesse processo, né? Estar próximo a esse processo sem invadir o espaço que é da mulher, né? Podem olhar para aquela câmera ali. Aqui, ó. Gente, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, né, a minha família por todo o suporte, apoio, amigos. E não posso deixar de agradecer, como sempre faço. Eu falo assim da honra quem tem honra. Né? Eu sou muito grata aos colegas, né? Porque eu falo que assim, no decorrer do tratamento é uma rede, né? Então, assim, toda a equipe, né, da Santa Casa, eu uso a pessoa de Xande para representar bem, né, o Calixto, a pessoa de Tice, enfermeira lá na rádio, para representar todos os colegas, né, todos os profissionais que também cuidam, porque eu falo assim que feliz é aquele que é tratado no Calixto, feliz é aquele que é tratado aqui em Itabuna, sabe? Porque a gente conhece a história de outros lugares. Eu sou extremamente grata, extrema, a todos os profissionais, desde quem limpa até doutor Luciano, doutor Eduardo, maravilhosos, meus, assim, pessoas de fé, pessoas colocadas por Deus, assim, para abençoar a minha vida. A doutora Fátima também, que fez o processo de esterectomia. Mas então, mulheres, estamos no Outubro Rosa e precisamos lembrar que você que assistiu, né, esse podcast, viu, nós contamos de forma tão descontraída toda a nossa história, ela não é tão flor quanto nós somos flores. Isso. Né? Claro. Ela é pedra, ela é dura, ela é espinho, ela machuca, ela fere. Então, assim, você que não está passando pelo processo, se cuide para que você não chegue e não precise passar por esse processo. Mas para você, colega de tratamento, você que está neste processo, olhe para a gente, né? E tenham assim, não, mas vocês fizeram então. Cada uma vivencia um processo de uma forma, cada um é um protocolo, mas fé e autoestima, isso precisa ser carregado.
Então, assim, que vocês tenham a nós como referência, não como referência de pessoas que cada um gosta de uma forma, de um jeito, mas que vocês tenham a gente como referência de vida, de alguém que falou, começou e finalizou, porque até aqui nos ajudou o Senhor. É isso mesmo. Nós estamos no Outubro Rosa, né? E tenho que agradecer a vocês por ter dado essa oportunidade de eu vir até aqui falar, né, um pouquinho do tratamento, do que eu estou passando. Então, eu quero falar para todas as mulheres que se toque, tá? Permita-se se tocar, se acalentar, mexa mesmo no seu seio, olha, achou alguma coisa estranha, procura o médico. Não deixe de não procurar o médico, não. E faça o exame de mamografia, se puder, né? Tem todo ano, tem as campanhas, né? Que tem que ser anualmente. E eu também quero dizer a vocês que eu tenho que agradecer a minha família, eu tenho que agradecer, igual você falou, o pessoal do Calixto em relação ao meu tratamento, né? Ao médico que me acompanha, que é o Dr. Luciano Peixoto, que eu rasgo seda mesmo. Sim. E agora o Dr. Eduardo Kowalski, né? Xande, já tive a oportunidade de pedir algumas coisas para ele, sou grata também de coração. Eu ainda vou para a radioterapia, ainda vou passar pela minha primeira consulta, né? Então, não sei o que é que vai ser feito ainda. Mas tem que dizer, gente, você tem que ter fé, agradecer a Deus o tempo todo, porque Deus lhe dá a oportunidade para que você enfrente cada dia. Não desista nunca, porque a fé é tudo. Sim. E a minha família é maravilhosa. Tem uns amigos também maravilhosos. Então, assim, eu sou grata mesmo a tudo. Mas nós temos que estar ali o tempo todo dizendo, se cuidem. Porque eu não era uma pessoa que me cuidava muito e agora eu estou pagando por isso. Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, assim, eu sempre cuidei dos outros, isso, né? E me deixava sempre de lado. Então, assim, eu acabei descobrindo, estou me tratando, então eu não quero que vocês cheguem a esse momento. Tenta a prevenção. Prevenção é tudo. É verdade. Sobre essa fala de Rita, os meus exames, por incrível que pareça, estavam em dia, né? Eu tinha resultados do ano anterior. E quando finalizou a campanha, dia 15 de dezembro, eu entreguei a prestação de contas, porque foi uma eleição atípica, né? Que foi do Covid, então a eleição não foi em outubro, foi em novembro. Quando eu entreguei a prestação de contas dia 15, aí a mente já desacelera, né? Então, assim, o corre-corre dos 3 meses desacelera. E aí eu entreguei a prestação de contas e deitei no dia 20 para o dia 21. Eu senti como se eu tivesse deitado em cima de um controle de TV, né? Mas aí, de noite, quando foi no outro dia de manhã, eu lembrei do que tinha acontecido na noite anterior. E me toquei. Quando eu me toquei, eu senti, né, o caroço. Procurei meu ginecologista, que fez no mesmo momento, né, a ultrassom, identificou uma mancha e já me encaminhou para o Dr. Luciano, que foi numa outra cidade, me encaminhou para o Dr. Luciano. E eu vim para o Dr. Luciano. Então, assim, o tipo que apareceu em mim, né, é um tipo agressivo, desenvolvia muito rápido. Então, o que acontece? Os meus exames estavam em dia. Mas se eu não tivesse dado atenção ao que eu senti, né, é isso aí. Como seria, né? Então, assim, a importância do toque, sim, dos exames, né, de ultrassom. Eu gosto muito quando a gente fala de ultrassom, muito, muito, porque algumas pessoas nem sempre a mamografia pega, mas a ultrassom, ela capta, no meu caso a ultrassom, né, captou. Então, assim, o toque, né? O toque. Então, se eu não tivesse no outro dia ali voltado e me tocado, ia se estender, porque os meus exames ia esperar completar 1 ano para fazer de novo. Então, eu ia ter mais 6 meses de espera aí. E 6 meses, em alguns casos, como no meu caso, por exemplo, poderia ser, sabe, extremo. Então, assim, não existia, como no caso de Rita, nada no bico do peito, nada, sabe assim, nada exterior, nada, sabe? Eu senti o nódulo e esse nódulo desenvolveu muito rápido, sabe? Ele chegou em 3 centímetros, muito rápido. Antes do tratamento, ele estava em 3 centímetros. Então, é sobre o toque mesmo, é sobre o cuidado. Quer dizer que aquilo que a gente fala, né? Realmente é um cuidado individual, é uma avaliação individual. Sim. Mas eu acho que a mensagem que vocês trazem, mais importante, é o autoconhecimento, né? A mulher se conhecer e se permitir ser cuidada, né? E se cuidar. Eu acho que a mensagem principal é essa também, né, Jeff? Isso. Pode falar, amigo, encerra aí. Não, na verdade, agradecer, né? A gente que agradece. Por terem aceitado. É uma conversa que acaba sendo uma conversa difícil, porque a gente revisita dores,
mas foi uma conversa muito descontraída também, trazendo muito da percepção de vocês em relação à fé, em relação a ser pessoas positivas, com autoestima, a necessidade de se perceber e perceber o quanto que a autoestima vai beneficiar o tratamento, né? E algo que não precisa de ciência, no sentido de, tipo assim, cabe para qualquer pessoa, que é o que você traz, né? Para A, para B, para C, ter autoestima, e para quem tem fé, para ter fé. Então, dessa importância realmente da gente perceber que a gente é um ser único e que a rede de apoio é muito importante. Muito importante. Né? Muito obrigado, né? Aos nossos patrocinadores, muito obrigado por mais um episódio, não é isso? Cliente Ambulâncias e Clínica Bilife, né? E a gente está encerrando por aqui mais um episódio, não é isso? Agradecendo mais uma vez, meninas, muitíssimo obrigada. E aos nossos telespectadores do podcast, por favor, lembre-se de se inscrever no canal do YouTube, né? Tem muita gente que vê o vídeo, mas não se inscreve no canal. E lá no Instagram também, seguir o nosso Instagram e compartilhar, né? Os nossos perfis, tanto no Instagram quanto do YouTube. Meninas, olha ali para a câmera, fala o Instagram de cada uma de vocês, para que as pessoas possam acompanhar vocês também no Instagram. Elas querem? Elas querem. Ah, tá. Ele tá fazendo isso, ó, vocês veem, esse menino é danado. Ele tá fazendo isso porque no episódio ele falou assim, ele falou, eu falei, mas eles trabalham com o Instagram, e ele agora veio perguntando. Elas querem? Querem, né, Rita? Então... tão disperso que eu nem percebi que você tinha perguntado. Do meu Instagram é Eline Lopes Oficial. Lá no Instagram você tem o meu contato, né? E pode chamar no WhatsApp, estamos extremamente à disposição. Eu falo assim, eu quero agradecer e agradeço toda a oportunidade de compartilhar essa história para que ela surja, né, de forma abençoadora, de forma produtiva na vida de alguém, sabe, positiva, e que, enfim, gente, chama, sabe, fala, compartilha, porque é só compartilhando mesmo dessa vivência para poder, eu falo assim, ó, que o seu pai, sua mãe, seu irmão, todo mundo pode lhe apoiar, mas só a gente consegue entender você. Essa é uma dura realidade. Estamos aqui à disposição, né, Ritinha? Isso. Meu Instagram é Bentinho Flor de Cravo. É isso. Sigam lá, tá? Rita Bento. Se precisar também de alguma coisa, estou à disposição. Amém. Obrigada, viu, meninas, mais uma vez. Vamos olhar ali para aquela câmera e vamos dar tchau aí para os nossos telespectadores. Tchau.